Bom dia, pessoal. Vamos começar a nossa prática estabelecendo a nossa motivação pura, estabelecendo a motivação de que todo o nosso estudo, toda a nossa prática, todo o nosso treinamento tem o propósito de nos levar a um estado de uma mente totalmente desperta, além de toda confusão, além de todo o esclarecimento, revelando nossa natureza búdica para o benefício de todos os seres, sem nenhuma exceção. Nós estabelecemos a nossa motivação, então, para nós no budismo, a forma como nós vamos alcançar esse objetivo, nosso objetivo maior, é através de seguirmos o exemplo do Buda, os seus ensinamentos do Dharma. Nós também nos apoiamos na Sangha sagrada, as três joias, não é? Para nós do Vajrayana também, nas três raízes, o Guru, a deidade escolhida, Dakini, e sempre no aspecto secreto, a nossa natureza búdica, o Buda dentro de nós. Com relação ao Dharma sagrado, os ensinamentos e a transmissão de Buda, que Buda nos passou, Trilin Normo Rinpoche, que em sua vida passada foi o pai de Dzongsa Jensen Rinpoche. Ele diz que todo o Dharma pode ser resumido em duas categorias, o Dharma da transmissão e o Dharma da consumação. O Dharma da transmissão se divide em duas seções, a fala do Buda e a fala dos seguidores do Buda. Na seção da fala de Buda, nós encontramos também três categorias. A fala do Buda de acordo com o Sutra. Isso significa as palavras proferidas diretamente pelo Buda Shakyamuni. De acordo com o Tantra, isso significa a fala de Vajradhara. A segunda categoria é a fala transmitida pela bênção de Buda. E nessa categoria nós temos 5 elementos. A fala transmitida pelas bênçãos do corpo, da fala, da mente de sabedoria, das qualidades e das atividades do Buda. E aqui ele diz que exemplos explicam melhor essas diferentes categorias. Com relação à fala transmitida pelas bênçãos do corpo do Buda, certa vez o Buda colocou a mão sobre a cabeça de seu discípulo Dorje Rinpo, Vajragarbha, e embora o Buda não tivesse lhe dado nenhum ensinamento oral, após receber essa bênção, Dorje Rinpo podia dar ensinamentos sobre o Sutra dos 10 estágios. Ele conseguiu o total entendimento sobre esses ensinamentos. A fala transmitida pelas bênçãos da fala de Buda, embora Gyalpo Makiedra, que era o rei Ajatashatru, houvesse cometido muitas más ações, ele se arrependeu de todas elas. Então Buda disse a Manjushri que purificasse o rei daquilo que ele havia se arrependido de ter feito e do mau karma gerado. De modo que, embora aparentemente fosse Manjushri que tivesse abençoado, dado ensinamentos ao rei para que ele soubesse como transformar suas próprias negatividades e o karma negativo acumulado no passado, na verdade, as bênçãos vinham de Buda porque foi ele que orientou Manjushri. A fala transmitida pelas bênçãos da mente, da sabedoria de Buda, aqui o exemplo de que certa vez, quando o Buda estava num estado de samadhi, um estado de meditação, o Buda concedeu a bênção de sua mente de sabedoria, de forma direta, a Shariputra e a Avalokiteshvara. E com essa bênção,
de sua mente, eles puderam ensinar um ao outro o Sutra do Coração. Com relação às bênçãos das qualidades e das atividades de Buda, é dito que se alguém possui uma conexão kármica com suas qualidades, com as qualidades do Buda, com as atividades do Buda, então todos os sons, quer venham de pássaros, de flores, de árvores, do vento, do céu, ou de qualquer outro lugar, são como as bênçãos do som do Dharma para esses seres. Com relação à fala que tem o consentimento do Buda, esse é um aspecto muito importante para nós, não é? Aqueles que transmitem e de quem nós ouvimos os ensinamentos de Buda. Então ele diz que é dito que o Buda disse que qualquer ensinamento dado após sua morte, que não seja contra ou oposto aos ensinamentos do Vinaya, do Sutra e do Abhidharma, devem ser aceitos como sendo o mesmo que a fala direta de Buda. A próxima categoria é a categoria da fala dos seguidores de Buda. E há 3 categorias de autores da fala de seguidores de Buda. Os autores superiores, que são as autoridades que consumaram a verdade do Dharmata, ou seja, aqueles que tiveram a total realização dos ensinamentos. Eles são superiores porque jamais cometem erros quando explicam ou quando transmitem o Dharma de Buda, devido à sua total compreensão da natureza absoluta da mente e de todos os fenômenos. Nós temos os autores intermediários, que são aqueles que contemplaram ou tiveram a realização da face do Idam, ou da deidade escolhida, e receberam autorização para escrever e falar os ensinamentos, seja através da autorização da própria deidade ou de um professor de sua própria linhagem. Nós temos os autores menores que devem ter pelo menos o conhecimento dos diferentes ramos da ciência, às vezes é descrito como a arte, a medicina, a lógica, a filosofia, etc. Vasubandhu e seu irmão Asanga escreveram nos Princípios da Elucidação que a fala dos seguidores é tudo aquilo que retifica ou corrige todas as emoções negativas, sem exceção. É aquilo que protege contra os reinos inferiores da existência. Se ela tiver as qualidades de retificar e proteger, então ela fala dos seguidores de Buda. Essa fala também, ela é separada das impurezas encontradas, aqui é dito no texto, nas 6 externas ou nas 6 doutrinas não budistas, que são ser uma fala que é desprovida de sentido, ou que tem um sentido oposto àquilo que o Buda ensinou, que é apenas ouvida, mas que não é praticada, que serve apenas como um conhecimento intelectual, aqui descreve como para debates, que é uma fala prejudicial aos seres sencientes, ou uma fala que não é compassiva, que não tem compaixão. Além disso, a fala dos seguidores contém 3 categorias essenciais superiores do Dharma de Buda, que são a capacidade de conquistar o grande significado temporal e atemporal, compreender todas as coisas no nível relativo e no nível absoluto, a capacidade de nos levar a abandonar o samsara e a capacidade de nos levar a alcançar o nirvana, a realização última. Com relação ao Dharma da consumação, ela é a consumação que advém da prática do Dharma que foi transmitido, que é chamado Dharma da transmissão. Por exemplo, de acordo com o caminho Hinayana, o Dharma da transmissão
é o ensinamento da disciplina moral, e o Dharma da consumação é a compreensão do estado de ausência da existência de um eu. De acordo com o caminho do Mahayana, o Dharma da transmissão é o ensinamento da Bodhicitta e o Dharma da consumação, a compreensão dos dois estados de ausência do eu e de todos os fenômenos. De acordo com o caminho Vajrayana, o Dharma da transmissão é o ensinamento da visualização da Mandala Pura, reconhecendo que todos os fenômenos têm uma mesma pureza. E o Dharma da consumação é a compreensão de que todos os fenômenos da mente são a sabedoria inseparável da Mandala Pura. Todas as escrituras, resumindo, a fala e os sons do Dharma são o Dharma da transmissão. E todos os significados e a realização dessa transmissão são o Dharma da consumação. Aqui Trenen Lorbo dá um exemplo. Se uma pessoa recebe um ensinamento de não matar, não tirar a vida de outros seres, e ela passa a acreditar nesse ensinamento e se sente constrangido de ter uma ação como tirar a vida de um inseto ou de algum animal, esse é como o Dharma da transmissão, algo que nós aprendemos, estamos tentando, através do treinamento, nos transformarmos. Quando esse ser consuma esse ensinamento e efetivamente deixa de matar, então esse é o Dharma da consumação. É preciso um barco para chegarmos à outra margem, mesmo que ele tenha que ser deixado para trás quando nós alcançamos o destino final. Do mesmo modo, agora nós precisamos desses dois dharmas, o Dharma da transmissão, que nós recebemos os ensinamentos de como nos treinarmos, e o Dharma da consumação. Nós precisamos aplicar tudo aquilo que aprendemos para que faça parte de nossa experiência, até alcançarmos a realização última. Quando nós falamos daquilo que o Buda permitiu ou disse que seria o mesmo que a transmissão dele próprio, então nós ouvimos nos ensinamentos sobre a transmissão dos seguidores do Buda e as 3 diferentes categorias. Então, quando nós falamos de grandes mestres como nosso Chardo Rinpoche, os grandes mestres de hoje e do passado, nós estamos falando dessa categoria dos que são os seguidores do Buda. E quando nós falamos desses grandes mestres, nós estamos falando dessa categoria superior, onde eles têm a total realização dos ensinamentos, do ensinamento e do Dharma, da transmissão. Eles têm a total consumação de todos esses ensinamentos. E nós falamos sobre isso hoje porque eu vou ler para vocês um pequeno texto de conselhos de Longchenpa, que foi um grande mestre de nossa linhagem e que está nessa categoria do Dharma, da transmissão dos seguidores do Buda, na sua categoria superior de total consumação dos ensinamentos. Esse texto é chamado Um Espelho Revelando os Pontos Cruciais, Conselho sobre o Significado Último. Às vezes nós ouvimos algum texto, seja dos grandes mestres do passado, ou algo escrito pelo nosso próprio professor, como Sua Eminência Chardo Tuku Rinpoche, tem vários textos que nós temos dele. E é difícil nós prestarmos atenção em cada detalhe do que está sendo falado ali. Mas é importante nós ouvirmos com bastante atenção. Esse texto mesmo, Longchenpa, no final diz, mesmo se nos encontrássemos em pessoa, eu não teria uma instrução mais valiosa do que essa para lhe dar. Então, guarde-a no coração o tempo todo, em todas as situações, em qualquer situação.
Principalmente quando nós ouvimos textos que nos dizem o significado essencial, o ponto crucial, não é? Mas, claro, todos os ensinamentos. Longchenpa começa, como é de costume, fazendo uma homenagem a seu professor. Ele diz: corporificação única da compaixão, poder e atividade, das infinitas mandalas dos vitoriosos, Budas, incomensurável, glorioso Lama, Supremo Senhor Soberano das 100 famílias búdicas. Aos seus pés, agora e sempre, presto homenagem. Emma, yogis afortunados, escutem. Nós obtivemos uma forma humana perfeita com suas liberdades e vantagens. Nós encontramos os preciosos ensinamentos do Mahayana e possuímos a liberdade de praticar o sagrado Dharma de forma autêntica. Então, nesse momento, não vamos gastar nossas vidas em buscas sem sentido, mas em trabalhar pelo objetivo genuíno e duradouro. Existem infinitas categorias de ensinamentos e incontáveis são os meios para se engajar nos diferentes veículos dos ensinamentos do Buda. Explicações podem envolver muitas palavras e expressões, mas ao menos que possamos trazer para o nosso coração a essência do significado genuíno. Mesmo que nós decoremos centenas de milhares de volumes, isso não nos trará efetivamente, decisivamente, benefício na hora da morte. De maneira similar, nós podemos ter um conhecimento sem limites, derivado de muito estudo, de muita reflexão, mas se nosso caráter fundamental não estiver em sintonia com aquilo que estudamos e aprendemos, não estiver em sintonia com o Dharma, nós não seremos capazes de domar o inimigo, nossas emoções negativas, nossas emoções destrutivas. A menos que internamente nós limitemos nossos desejos, adotando uma atitude de contentamento, até mesmo o domínio sobre 1000 mundos não nos trará verdadeira satisfação. Se nós falharmos na preparação para a incerteza do momento da morte, nós não alcançaremos o grande propósito, do qual certamente precisaremos ao morrer. Então, em cada parte, Longchenpa nos fala de aspectos tão importantes. Se nós não trazemos, se nós não somos capazes de absorver e colocar em prática cada pequeno ensinamento que nós ouvimos, no nosso dia a dia nós continuamos seguindo perdidos em nossas aversões, em nossas raivas e irritações, em nossos apegos, em nossas insatisfações. Se nós não trabalhamos e nos treinamos a ter contentamento em cada momento, nesse período da manhã do dia de hoje, no período da tarde do dia de hoje, no período da noite do dia de hoje, da forma como eu vou me deitar, da forma como eu me levanto, né? Se nós não nos treinarmos em ter contentamento, como ele diz, nós podemos ter domínio sobre 1000 mundos e sempre há algo diferente que nós queremos, que nos sentimos insatisfeitos. Se nós falhamos, como ele diz, na preparação para a incerteza do momento da morte, nós não vamos alcançar nosso objetivo maior, de realmente reconhecermos a verdade de nossa própria mente, a verdadeira natureza de nossa própria mente, de nosso próprio ser, de todos os fenômenos, dissolvendo assim todas nossas percepções distorcidas que geram todas essas emoções destrutivas em nós.
Se não, ele diz, se não superarmos nossos próprios erros e treinarmos na percepção pura imparcial, então esses apegos e aversões nos impedirão de entrar na categoria do Mahayana. De novo, algo tão importante para nós. Nós falamos isso muitas vezes nos ensinamentos, que no nível absoluto, sim, nossa natureza búdica é perfeita e imaculada. Mas no nível relativo, nós somos capazes de reconhecer que, no nível relativo, nós nos perdemos em negatividades, nós cometemos erros, não é? Não estamos sempre certos. Mas quando nós olhamos para trás, mesmo numa única semana, todos os desentendimentos que talvez nós tenhamos tido, todos os atritos que talvez tenhamos tido com nossos familiares, ou no trabalho, ou no trânsito, seja onde for, não é? Ou mesmo ouvindo alguma notícia de alguém que sequer está ali presente, mas eu discordo, não é? Quando nós olhamos para essa semana que se passou e olhamos para possíveis atritos que nós tenhamos tido, qual deles nós consideramos que nós estávamos errados e não o outro? Não é? Então é muito importante reconhecer o nosso erro em cada atrito, em cada desavença, em cada momento em que nós discordamos, em cada momento que isso acontece, onde está o meu erro? Porque em geral nós reconhecemos o quanto nós estamos certos em cada circunstância. De novo, não significa que nós não temos discernimento do que é certo e errado, mas nós precisamos ter essa atenção constante de onde está o meu erro em cada circunstância. Então aqui Longchenpa diz, se não superarmos nossos próprios erros e treinarmos na percepção pura imparcial, não é? Para nós do Vajrayana, isso é extremamente importante, parte essencial do nosso caminho. Nós temos a capacidade de ver os nossos erros, os erros dos outros, mas nós nunca perdemos de vista a natureza pura, natureza búdica pura dentro de cada ser, dentro de cada um de nós. A natureza pura, a natureza vacuidade em todos os fenômenos, em todos os seres. Então ele disse, não superarmos nossos próprios erros e treinarmos na percepção pura e imparcial, então esses apegos e aversões nos impedirão de entrar na categoria do Mahayana. A menos que façamos puras preces de aspiração, com incessante compaixão e bodhicitta, dentro do conhecimento de que não há um único ser nos três reinos. Reino do desejo, que é a categoria que nós seres humanos nos encaixamos, da forma e da não forma. A menos que nós façamos puras preces de aspiração com incessante compaixão e bodhicitta dentro do conhecimento de que não há um único ser nos três reinos, das diferentes classes de seres, que não tenham sido nossa mãe ou pai no passado, nós não abriremos o tesouro do altruísmo. Isso também é um aspecto muito importante. Muitos de nós, não só aqueles que estão no caminho budista ou em um outro caminho, mas muitos que não estão necessariamente em nenhum caminho espiritual, têm a intenção de ter uma atitude altruísta, uma mente altruísta. Mas aqui Longchenpa disse, nós não constantemente nos treinamos na compaixão, vendo todos os seres de forma equânime. Então, como nós vamos abrir esse tesouro do altruísmo em nossas mentes, em nosso coração? Ele diz, a menos que tenhamos tamanha devoção por nossos gentios professores ao ponto de considerá-los superiores ao próprio Buda. Os ensinamentos falam dessa forma, se referindo ao fato de que nossos professores estão agora presentes para transmitirem aquilo que o Buda nos passou. Então, a menos que nós tenhamos tamanha devoção, nós não receberemos uma única porção de suas bênçãos.
as bênçãos de nossos professores. E sem receber bênçãos de forma genuína, os tenros brotos da experiência e da realização não crescerão em nós. E se a realização não despontar internamente, explicações e um entendimento teórico não trarão o fruto do estado desperto, da mente desperta. Colocando de forma simples, sem unirmos a nossa mente com o Dharma, é inútil apenas termos o aspecto externo de um praticante. Ele diz para ti que Guru Yoga reze com atenção unidirecional e direcione todas as ações virtuosas para o benefício de todos os seres, seus próprios pais. O que quer que você encontre, seja alegria, tristezas, sejam experiências boas ou ruins, considere tudo como sendo a bondade de seu professor. Na expansão na qual Rigpa, ou seja, o estado desperto, autoconhecedor, surge espontaneamente, livre de todos os apegos à realidade, descanse e relaxe, sem criar nada, sem fabricar nada. Nesse estado, quaisquer pensamentos que surjam, reconheça sua essência vazia. Permita que sejam liberados como a exibição de sua própria natureza intrínseca. Sem o menor traço de cultivar algo ou focar em algo na meditação, não se permita cair nem por um instante na confusão comum. Ao invés disso, permaneça com atenção presente sem distração durante todas as suas atividades e treine no reconhecimento de que todas as aparências, sons e experiências sensoriais são uma ilusão. Ao fazer isso, você ganhará experiência para o estado do bardo depois dessa vida. Em resumo, o tempo todo, em todas as situações, faça tudo de acordo com o Dharma sagrado e dedique toda a virtude à iluminação para o benefício de todos os seres. Se assim o fizer, realizará a visão de seus lamas e servirá aos ensinamentos. Você compensará a bondade de seus pais e espontaneamente trará benefício para si e para os outros. Por favor, mantenha isso em mente. Então aqui é que Longchenpa diz, mesmo se nos encontrássemos em pessoa, eu não teria uma instrução mais valiosa que essa para lhe dar. Então guarde-a em seu coração, o tempo todo, em qualquer situação.